Bom dia, Paula. Bom dia, Marilene. Bom dia a todo mundo que está chegando. Estamos aqui com o Vivaldi para receber vocês. Hoje nós já estamos na segunda semana, do Maio Show Covid. A ideia é que a gente consiga não minimizar ou não viver um mundo de fantasia, mas é que a gente consiga pôr os pés na realidade para a gente poder enfrentar esse momento que toda a humanidade vem passando, né? E quem tem me acompanhado soube, que semana passada foi Bom dia, Maria da Graça! Foi a semana do estresse, passamos a semana toda desestressando e hoje nós estamos aqui na semana do medo. Mas não é para ninguém ficar com medo, pelo contrário, é para a gente aprender a reagir, a entender todo esse mecanismo nosso do medo e conseguir os enfrentamentos necessários. Então hoje é a nossa primeira live, hoje sou eu sozinha. Quinta-feira estarei com a Marilene, que está aqui nos escutando, está aqui participando também. Marilene, psicóloga, especializada em neuropsicologia, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre o medo. Mas eu vou deixar o papo dela para ela, tá? Bom dia quem está chegando agora. Então vamos falar do medo. Primeiro que a gente tem que perder medo do medo, tá? O medo não é uma doença, ele pode se tornar, mas ele não é uma doença. O medo é uma reação involuntária, natural, instintiva do ser humano. Em que sentido? O medo, ele falando de um jeito assim bem claro, ele é uma excelente ferramenta para nos manter vivos. Ele está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Por quê? Se não houvessem os mecanismos de medo aqui, se o nosso cérebro não disparasse certas coisas, nós estaríamos sempre em risco. Nós estaríamos sempre nos colocando voluntariamente em risco. Então, a sensação do medo serve como uma trava, sabe? Como um impedimento de você prosseguir naquela situação, naquela atividade ou naquele fato que pode atentar contra a sua vida. Então o medo nos preserva, de perigos maiores. E aí eu gosto sempre de voltar lá no tempo das cavernas, Foi o medo que manteve o homem vivo, porque ele saía correndo dos predadores, se enfiava na caverna ou subia numa árvore mais alta e ele conseguiu sobreviver. Então sentir medo não é algo errado, não é algo ruim, não é algo que te deprecie. É claro que o sentir medo em situações inusitadas, novas, e em situações em que você tenha condições de resolvê-las. Agora, existem alguns medos condicionados, quer dizer, por toda a nossa civilização, por toda a nossa história, condicionou-se a ter medo, por exemplo, de barata, a ter medo do escuro, a ter medo, de estar sozinho. Então, alguns medos foram ficando condicionados e aí, assim, a gente acaba tendo medo sem necessariamente ser uma situação ameaçadora ou perigosa. Mas voltando um pouco à história do medo como uma ferramenta de sobrevivência, quem assistiu algumas lives minhas lá atrás, no início da quarentena, teve uma live que eu falei só sobre emoções. E eu disse que as emoções, elas são como se fosse o nosso kit de sobrevivência, Todas as emoções básicas, elas são responsáveis por manter a nossa sobrevivência. O medo também. Em que sentido? No sentido que nos preserva de riscos e de perigos. E sendo uma emoção, ele brota, quer dizer, ele é involuntário. Eu não penso, Eu não penso assim, agora eu vou ficar com medo disso. Aí, eu começo a ficar com medo. Não, eu sinto medo. A emoção surge. Tem um disparador, tem alguma coisa, de repente você tá sozinho em casa, escuta uns barulhos e coisa e tal, tem um disparador, e aí aquela emoção surge, e aí você começa, ou alimenta ela, ou manda ela embora. E aí lembram, quem esteve na outra live, lembra que eu falei que a emoção é como se fosse uma onda que vem no mar, e nós somos o barquinho? Então
Então assim, nós somos lá o barquinho, estamos lá estáveis, vem uma emoção, bom dia Mariana, seja bem-vinda, vem uma emoção, saculeja o nosso barquinho, depois que a onda passa, depois que a emoção passa, ela vai embora, o barquinho volta à estabilidade. Então o medo, ele vem exatamente como essa onda que vem devagarzinho e aí ele atinge o seu máximo, né, na hora que buf, dá o teco lá no barquinho e depois ele diminui e vai embora. E aí, geralmente, quando nós somos expostos a uma situação que nos causa esse temor, que nos causa esse medo, aqui tem alguns caminhos, alguns circuitos neurológicos que vão nos preparar para reagir. A nossa reação ao medo, ela pode ser, deixa eu desligar aqui o Vivaldi que ele tá gritando aqui. A nossa reação, ela pode ser de luta ou de fuga, e o nosso cérebro prepara o nosso organismo para isso, né? De novo, igual a gente falava lá, porque o estresse tá ligado, né? O círculo do medo, estresse e ansiedade estão todos ligados num circuitos muito semelhantes. Então há uma descarga de adrenalina, né? Que a gente fica com o coração acelerado, às vezes com a respiração ofegante, a musculatura fica tensa, porque você tá se preparando ou para fugir ou para lutar, quer dizer, ou eu vou enfrentar esse medão, ou eu vou bater nele, ou eu vou correr dele, né? E ainda tem uma outra reação que é a paralisia, né? A gente estátua, paralisa. O medo é tão grande que meio que te congela ali diante daquela situação. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. O que é preciso que a gente faça, né? Entendendo que o medo é uma reação natural, instintiva, involuntária, de todo ser humano, entendendo que é uma emoção que vem e que vai, entendendo que tem uma função de te preservar de perigos e de riscos, entendendo isso tudo, o que eu preciso fazer ao sentir medo? Eu preciso racionalizar esse medo, eu preciso pensar nele, eu preciso entender, eu estou com medo de quê? Eu estou com medo por quê? Faz sentido eu ter medo disso agora, nesse momento? Ou não faz sentido? Quando a gente pega uma emoção e racionaliza, não no sentido de não quero sentir, não é isso, não é tipo, não quero... Voltando para a história da onda, a onda tá vindo, quando ela já tá te atingindo, você tem como dizer, eu não quero que você venha, volte? Não. Então a emoção vem. Então, quando eu falo em racionalizar, não é você ignorar e dizer, não quero sentir o medo. Não, é parar para pensar. Eu tô com medo. E aí, lembro na live que eu falei de todas as emoções, às vezes não é bem medo, às vezes é uma outra coisa. Ou às vezes o medo se camufla em tristeza, se camufla num outro sentimento. Então, assim, vamos pensar, racionalizar sobre esse sentimento. Eu tô com medo, por quê? Eu tô com medo de quê? Tem sentido ter medo disso? Não tem sentido? Aí você pode pensar, Mônica, estamos em plena quarentena, claro que faz sentido eu sentir medo, mas você está sentindo medo de quê? Não posso falar, porque se eu falar... Não, gente, pode falar sim, pode pensar. Até porque quando a gente pensa, quando a gente fala, a gente estrutura e organiza melhor as ideias. E estando com as ideias organizadas, a gente consegue funcionar melhor, a gente consegue agir melhor. Então é pensar, sim, temos medo de quê? Medo de contrair o vírus? Ok. Medo de algum parente nosso contrair? Sim. Medo de alguém muito próximo, querido, não resistir, não ser forte o suficiente para vencer o vírus? Sim. Todos esses medos estão pairando na cabeça de todo mundo, na casa de todo mundo. Mas qual deve ser a nossa reação? Será que dá pra gente desesperar? Será que saindo, igual aquele bonequinho do desenho, correndo assim, a gente consegue, ou melhor, a gente afasta essa sensação do medo? Não. Então vamos pensar com calma, vamos pensar com tranquilidade, vamos racionalizar a emoção, vamos entender, eu consigo resolver isso de que maneira? Ou o que eu posso fazer para minimizar essa minha sensação, esse meu temor por essa situação, ou meu temor por esse fato, né? O meu medo, Mônica, é que a gente já está aqui trancado muito tempo, aí o trabalho já está diminuído, e aí vai que o dinheiro fica curto, e a gente não consegue. Sim, tem muitos medos pairando nas nossas cabeças. Não tô
Não tô querendo dizer que eles não existem. De novo eu reforço. Quando eu falo que a gente precisa pensar sobre o medo e que a gente precisa entender que é uma reação involuntária do ser humano, eu não tô querendo dizer que a gente tem que fingir que não sente medo. Mas a gente precisa encontrar forças e coragem aqui dentro para a gente enfrentar os nossos medos. Por isso eu preciso racionalizar, porque eu preciso entender que medos são esses. Qual a intensidade desses medos, qual a significância deles aqui, né? Às vezes, quantas vezes quem tem filhos, né? O filho já acordou chorando de madrugada com medo do bicho-papão. E aí a gente foi lá, consolou, acalmou. E não, o bicho-papão foi embora, o bicho-papão... A gente fez a criança voltar ao sono e à tranquilidade. Então, assim, medos desmedidos, a gente pega e pensa, não, peraí, não tem sentido isso aqui. Ou então, não, isso faz sentido. E por que eu estou com medo? O que eu estou sentindo com medo? Eu preciso também perceber como é que o medo se expressa aqui no meu corpo, né? Eu falei aqui ainda há pouco que quando os circuitos de medo são ativados, tem uma descarga de adrenalina, o coração acelera, o músculo fica tenso, a respiração também fica ofegante. Nem todo mundo tem todos esses sintomas. Tem algumas pessoas que ficam, já me relataram, que ficam meio que igual barata tonta, andando para lá e para cá e não conseguem fazer nada, não conseguem produzir, não conseguem limpar a casa, não conseguem, porque estão com o medo tá aqui, ó, na cabeça, só no pensamento e deixando a pessoa elétrica, né? Então é importante você perceber como é que o medo se expressa em você, ou como é que o medo se expressa no seu corpo. Que maneiras você consegue dar vazão a essas expressões do seu medo? Porque ficar com medo guardado, ele cresce, ele aumenta, ele vai te assustar mais, né? Ou ele vai ficar maior que você. Na verdade, nós precisamos nos reerguer internamente diante dos nossos medos. E o enfrentamento nem sempre é aquele enfrentamento de sair socando e batendo. O enfrentamento ele vai passar primeiro no entendimento da situação. Do quanto eu estou amedrontada com esse ou com aquele fato. E aí eu vou ponderar e eu vou pensar, porque temos essa capacidade, e eu vou procurar agir de maneira a me manter segura ainda, já que o medo está relacionado com a minha segurança e com a minha sobrevivência. Então hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, se o medo de contrair o vírus é grande ou existe dentro de você, quais são as medidas que você precisa tomar para que isso não aconteça? Isso vai realmente te livrar totalmente? Não temos como prever isso. Não temos. Mas se você toma esses cuidados, você já minimiza um pouco a tua sensação do medo de contrair o Covid. Eu tenho medo de algum parente meu mais próximo também ficar doente. Beleza? Você tem esse medo, você entendeu isso. Quais são as medidas que você precisa tomar? Você. Quais são as coisas que estão ao seu alcance? Porque tem muitas coisas que estão absolutamente fora do nosso alcance, que nós não controlamos, que nós não resolvemos, que nós sequer fazemos acontecer ou fazemos não acontecer. Então, quando eu falo em racionalizar o medo, é basicamente para você poder chegar à conclusão do que você tem em suas mãos de ação para você poder de fato agir, para se cuidar, para prevenir, para ficar bem, e daquilo que está fora do controle. Aquilo que está fora do nosso controle vai ficar ali, em algum lugar, eventualmente te dando um certo medo ou não, um medo maior ou um medo menor, mas à medida em que você vai realizando todo esse processo de entender, de racionalizar, de buscar alternativas de ação, e isso vai te fortalecendo ao ponto de que esses medos, ou melhor, essas coisas que estão fora do nosso controle, elas podem até nos atemorizar, mas elas não vão nos dominar. Essa é a grande chave que a gente precisa ligar aqui dentro. Eu não posso ou eu não devo
ou eu não quero deixar ser dominada por algo que é involuntário, que é instintivo. Eu posso conseguir dominar, entre aspas, eu posso conseguir controlar, aprender técnicas, aprender coisas que vão me ajudar a manter um manejo legal dessa emoção. Quer dizer, não só dessa, todas, né? Mas como hoje a gente está focando no medo, então eu preciso aprender a manejar bem esse medo. E aí, algumas pessoas podem dizer assim, mas e quando a pessoa não consegue um controle? Quando a pessoa tenta, mas essa coisa continua? Aí a gente tem que partir talvez para um outro modo, ou uma outra linha de pensamento, que é o que a Marilene vai contribuir conosco aqui na quinta-feira, né? Até onde o medo é aquele medo saudável, necessário e importante, né? Como ferramenta de sobrevivência, e a partir de quando aquilo já se torna patológico, aquilo já se torna algo além da própria pessoa. Então, na quinta-feira, nós teremos a continuação desse assunto, onde estará comigo a minha colega Marilene Scófano, para quem chegou agora, que é psicóloga especializada em neuropsicologia, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse medo que às vezes, ou esse medo que foge do nosso controle, ou esse medo que fica maior do que a gente. Lembrando de algo que eu acho que eu também já falei aqui numa live, o esvaziar-se das emoções se faz necessário, né? Todas as emoções, elas têm a possibilidade de serem expressas no nosso corpo, através da expressão facial, através de gestos e de movimentos, e o expressar essa emoção facilita, auxilia a onda passar e ir embora, né? Então, eu preciso esvaziar-me da emoção para que ela diminua e ela vá embora. Então, quando eu reconheço que eu tenho medo, quando eu consigo entender de que eu tenho medo, por que eu estou tendo medo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu estou esvaziando essa emoção. E aí, quando eu efetivamente faço algo ou sinto no meu corpo essas manifestações e entendo que isso é a partir do medo, e aí a gente vai cair de novo naquela história que na semana passada, não sei se foi a Ana Paula que falou comigo, né, ou se fui eu mesma na outra live, né? A gente precisa aprender a utilizar cada vez mais a respiração como um SOS de muitas sensações desagradáveis. E mais uma vez, a respiração vem para ajudar a auxiliar no esvaziamento do medo. O respira fundo, o segura, o inspira bem devagar, vai ajudar todo esse acelerado que a emoção causou dentro de você, vai ajudar a desacelerar. E aos poucos você vai conseguindo perceber que tem um autocontrole sobre essa emoção que surge, você querendo ou não. Então, assim, estamos todos sujeitos a essa emoção chamada medo. Precisamos aprender a reconhecê-la, a quantificar, né? Entender o tamanho dela, o efeito dela sobre nós e como eu posso mexer com isso, como eu posso manejar melhor essa minha emoção. Acabar não vai ter. Algumas pessoas me perguntam, como é que eu faço para acabar com o medo? Acabar com o medo não, porque o medo é uma capacidade sua, né? É uma reação natural. Você não vai acabar com ele. Você vai aprender a lidar com ele. Ou melhor, você vai aprender a lidar com seus medos. Aprender a entendê-los, aprender a descobrir as suas origens através da psicoterapia. Muitas vezes a gente consegue chegar às origens de alguns medos que aparentemente não tem razão de ser, né? Então, assim, nós estamos todos nesse processo de descobrir estratégias, de perceber maneiras de manejar melhor as nossas emoções, todos, porque elas estão aqui dentro e elas surgem involuntariamente, querendo ou não. Algumas emoções surgem
surgem de situações muito específicas, né? Por exemplo, a situação que nós estamos vivendo é muito natural que surja medo na cabeça de todo mundo, mais de um medo, muitos medos, e que de repente se abre o baú de todos os outros medos, né? Mas que a gente não se desespere, que a gente não chegue ao desespero, que é deixar de esperar algo bom, esperar algo melhor, esperar que tem a ver com a esperança, que foi como eu comecei essas lives, como lives da esperança. Então a ideia é trazer para vocês um pouco de esperança. E que hoje, tentando explicar para vocês um pouquinho, né, o que é o medo e como ele funciona, ou como as coisas acontecem aqui dentro, quando entramos num estado de medo, é nesse sentido, para que você perceba que dentro da tua humanidade, você tem essa capacidade que te evita situações de risco, que te mantém vivo, mas que você precisa aprender a lidar com ela, para que você continue vivendo e vivendo bem os seus dias. Então, vou encerrando por aqui. Colocaria de novo o Vivaldi, mas se eu deixar muito tempo aqui, o Instagram reclama de direitos autorais. E aconselho, depois eu boto lá qual foi a musiquinha, ou melhor, o concerto dele que eu escolhi para hoje. E quinta-feira estaremos aqui de novo, 9 horas, com mais uma live da esperança. O tema da semana é o medo, e como eu já anunciei, Marilene vai estar conosco. Durante a semana toda, vocês acompanhem o meu feed, os meus stories, que eu vou ficar colocando mais coisas sobre medo, explicando melhor, dando algumas informações, e lá pro final de semana aquelas dicas salvadoras que vão nos ajudar a esse manejo, né? A exercer esse manejo. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos, ela vai ficar salva aqui no meu Instagram por 24 horas, mas vocês já estão, quem me acompanha já está sabendo que eu salvo a live no final e jogo no meu canal do YouTube, e aí eu coloco o link aqui para vocês, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada por todos que estiveram aqui, quem estava aqui desde o início, quem ficou até o fim, quem chegou no meio do caminho. Quem chegou no meio do caminho agora, assim que eu terminar, vai lá e assiste desde o começo. E se vocês quiserem, mandem perguntas. Eu botei ontem uma caixinha de pergunta, mas ela ficou vazia, né? Mas podem mandar perguntas pelo direct, podem mandar comentários, podem mandar sugestões, fiquem à vontade. Vamos todos passar... Oi, Rosane, chegou agora, mas olha só, você pode assistir ela todinha. Tava falando do medo, tá bom? Então, olha, muito obrigada pela audiência. Permaneçam por aqui, porque a Semana do Medo tá legal. Não de atemorizar, tá? Para justamente a gente ter a esperança de que o medo vai diminuir e vai passar. Beijo pra vocês. Até quinta, na próxima live.